Olá! Para quem já se sentiu meio perdido num mar de regras para operar com frações, essa análise aqui vai ser uma luz no fim do túnel. Hoje, a gente vai transformar essa confusão toda em clareza e, olha, dominar as operações com números racionais de uma vez por todas. Vamos lá! Essa é a grande questão, não é mesmo? Parece que para cada operação, somar, subtrair, multiplicar, dividir, a gente precisa de um manual de instruções completamente diferente. É essa percepção que acaba tornando as frações um verdadeiro desafio para muita gente. Mas e se eu te dissesse que todas essas regras podem, na verdade, ser simplificadas em apenas 3 ideias centrais? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos montar um kit de ferramentas matemáticas com 3 mecânicas fundamentais: alinhamento, transformação e inversão. Pensa que cada uma delas é uma ferramenta para um tipo específico de trabalho. E a nossa primeira ferramenta é o alinhamento. Pensa nela como se fosse a fundação de um prédio, sabe? Ela é a base, é indispensável para somar e subtrair frações. Sem esse alinhamento, a estrutura toda, ela simplesmente não fica de pé. A beleza aqui está na simplicidade. Quando os denominadores são iguais, como nesses exemplos, as frações já estão, digamos, alinhadas. Elas já falam a mesma língua. E aí o trabalho fica muito fácil. É só operar com os numeradores e manter a base. É a aplicação mais direta que existe do alinhamento. Tá, mas e o que acontece quando os denominadores são diferentes? Aí vem o desafio. E é aqui que a nossa mecânica de alinhamento realmente brilha. A gente precisa fazer com que eles falem a mesma língua. Esse método, que muita gente conhece como borboleta ou cross-x, é uma técnica supervisual para a gente encontrar frações equivalentes com um denominador comum. A gente multiplica em cruz para achar os novos numeradores e multiplica as bases para achar um novo denominador. O objetivo final, adivinha, alcançar o alinhamento. E o mais legal é que essa mecânica funciona sempre. Não importa o tamanho dos números. O processo é exatamente o mesmo. Encontrar o denominador comum, ajustar os numeradores, somar e, como a gente vê aqui, às vezes é preciso dar aquele passo final de simplificação para chegar na resposta mais elegante, digamos assim. O ponto-chave é entender que o princípio do alinhamento não muda. Vamos agora para a nossa segunda ferramenta, a transformação. Se o alinhamento era a base, a fundação, a transformação é o motor. É a mecânica que impulsiona a multiplicação de um jeito bem direto e eficiente. E aqui está a beleza da transformação na sua forma mais pura. A multiplicação de frações é, de longe, a operação mais direta de todas. Não precisa alinhar nada, não precisa de nenhuma preparação. A regra é um fluxo contínuo. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples assim. É uma transformação direta das entradas em uma única saída. Certo. E quando a gente encontra números decimais misturados com as frações? A mecânica da transformação também dá conta do recado. O primeiro passo, sempre, é transformar o decimal em uma fração. Assim que está todo mundo no mesmo formato, o processo segue normal. Simplifica se der e depois multiplica. A gente pode até imaginar esse processo como um motor de transformação. O número 0,6 se torna 6 sobre 10 e o 7,5 vira 75 sobre 10. Depois dessa conversão e de uma simplificação para facilitar a vida, as frações estão prontinhas para multiplicação direta. O segredo, então, é sempre converter para um formato compatível antes de sair operando. E chegamos à nossa terceira e última ferramenta, a inversão. Olha, essa aqui é a mecânica mais engenhosa do nosso kit, com certeza. É aquele truque inteligente que transforma a operação que mais assusta a galera, a divisão, em algo que a gente já conhece e domina. A regra de ouro da divisão de frações é o exemplo perfeito da mecânica de inversão em ação. A gente, na verdade, não divide. O que a gente faz é repete a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo de multiplicação e, aqui vem o pulo do gato, a gente inverte a segunda fração. Fazendo isso, um problema de divisão vira um de multiplicação. É simplesmente genial. Às vezes, a divisão aparece meio disfarçada, como nessas frações empilhadas. Parece super complicado, né? Mas, na verdade, é só um problema de divisão escrito na vertical. A barra de fração principal funciona como sinal de divisão. E a solução? A mesmíssima mecânica de inversão. A gente desmonta o quebra-cabeça e aplica a regra. Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ok, agora que a gente já tem nossas 3 ferramentas, precisamos garantir que o nosso vocabulário está afiado. Para dominar as ferramentas, a gente precisa de precisão. E tem 2 termos que, sempre causam uma confusão danada: o posto e inverso. Vamos botar os pingos nos is e esclarecer isso de uma vez por todas. Então, o ponto crucial é este aqui.
Oposto e inverso têm objetivos e ações completamente diferentes. O objetivo do oposto é chegar a zero quando a gente soma, e a ação para isso é bem simples, só trocar o sinal. Já o objetivo do inverso é chegar ao número 1 quando a gente multiplica, e a ação para isso, trocar a posição do numerador e do denominador. Olhando assim, visualmente, a diferença fica ainda mais clara. O oposto é como um reflexo no espelho na reta numérica, tipo o 2 e o menos 2. Já o inverso, o inverso é a peça central da nossa mecânica de inversão. É a ação de virar a fração de cabeça para baixo, como 2 virando 1 sobre 2. É a chave para resolver a divisão. Muito bem, passamos por todas as nossas ferramentas. Agora, vamos juntar tudo e dar uma olhada no nosso kit de ferramentas matemáticas completo. Resumindo o nosso kit de ferramentas, então, para adição e subtração a gente precisa de alinhamento e usa o método borboleta se os denominadores forem diferentes. A multiplicação é transformação direta, topo vezes topo, base vezes base. Se aparecer um decimal, a gente transforma em fração. E a divisão é a arte da inversão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simples, organizado e muito, muito poderoso. No final das contas, é isso que importa. As regras não são aleatórias, elas são baseadas em mecânicas lógicas. Ao entender alinhamento, transformação e inversão, a gente não está só decorando passos. A gente está, de fato, compreendendo a linguagem dos números. Quem domina as regras, domina os números. Fica aí a reflexão. Qual dessas mecânicas mais ajudou a desmistificar as frações, hein?